O tema é relacionado ao caminho interior do terapeuta, do médico, do terapeuta, e a sua conexão com as curas dos evangelhos. A gente, habitualmente, faz essa conexão desses dois temas, trazendo os seus pontos comuns, esses dois temas que são o caminho interior do terapeuta e os aspectos de curas contidas nos evangelhos. Na antroposofia, como filosofia, existe uma preocupação especial com isso que a gente chama de caminho interior do médico e do terapeuta. E principalmente porque a antroposofia é um caminho de autoconhecimento. Então, na medida em que a pessoa se interessa pela antroposofia, começa a caminhar na antroposofia, esse caminho nada mais é do que um caminho de autoconhecimento. Se não for assim, é alguma coisa que você lê, que você estuda como algo interessante, mas não como uma vivência, né? Então, a vivência da antroposofia implica um caminho de autoconhecimento. E por que a gente escolhe exatamente esses eventos dos evangelhos para falar de autoconhecimento? Porque quando se olha num aspecto de salutogênese, ou seja, de geração de saúde, a gente pode considerar que os eventos ligados a Jesus Cristo no Evangelho são eventos ligados externamente, né? Correspondem internamente ao que a gente pode chamar de eu superior ou da nossa essência. Então, ele simboliza aquilo externamente, o que internamente é a nossa essência divina ou ao nosso eu superior, que é justamente da onde parte ou de onde pode partir a nossa saúde. Por isso, saúde num ponto de vista mais amplo, né? Por isso, a gente se refere à salutogênese, às forças que geram saúde, como as forças internas nossas, que são representadas externamente nesses eventos do Evangelho, pela figura de Jesus Cristo, lembrando sempre que a gente tem uma dupla natureza aí. A natureza humana, que é Jesus, onde entrou uma natureza divina, que é o Cristo. Então, esses eventos têm essa dupla natureza. Eu vou trazer aqui na tela para vocês Opa! Foi projetada a tela aí para vocês? Sim? Sim, sim. Sim. Ok. Vamos passar aqui. Então, essa é uma colocação do Steiner, né? Que autoconhecimento real só é dado ao ser humano quando ele desenvolve interesse amoroso para com os outros. Conhecimento real do mundo, o ser humano só alcança quando ele procura compreender seu próprio ser. Interessante isso, né? Uma via de duas mãos, a gente pode dizer assim. Se eu quero conhecer o mundo, eu preciso me dedicar ao meu autoconhecimento. Se eu quero conhecer a mim mesmo, eu preciso conhecer o mundo. Então, esse aspecto duplo do conhecimento de si próprio e do mundo, ele não é dissociado, né? Uma coisa traz a outra. Isso é complementado pelo Bernard Livergood, que diz assim: o desenvolvimento interior moderno é possível enquanto o ser humano vive uma vida social de acordo com suas aptidões, educação e sua própria individualidade. Uma vida diária devotada ao outro. Então, esses são aspectos importantes que a gente considera no caminho do autoconhecimento, e eu queria trazer isso inicialmente para vocês como uma introdução. Deixa eu seguir aqui. Então, reforçando esse aspecto de que esses eventos históricos que a gente traz no Evangelho, a gente busca, no que se chama cristologia, olhar isso sem o viés religioso. Embora seja muito difícil, né, obviamente, porque se tratam de fatos religiosos ou fatos que foram incorporados a religiões,
especialmente ao cristianismo, mas a nossa ideia aqui é olhar isso do ponto de vista do fenômeno, não da crença. Então, se o milagre aconteceu ou não, passa a ser secundário. O fenômeno é o mais importante. Eu vou inicialmente trazer um aspecto aqui, de novo, compartilhar a tela. Vocês desculpem a minha pouca habilidade aqui aqui. Share. Eu acho que eu vou ficar com a tela compartilhada o tempo todo, porque aí não temos grandes problemas. Então, se a gente pega os 4 evangelhos, o primeiro evangelho é o de Marcos. E qual seria a primeira cura descrita no primeiro evangelho? Ele é primeiro no sentido que ele aparece, né? Não no sentido cronológico, no sentido dos 4 evangelhos. Marcos, Mateus, depois Lucas e por último João, né? Existem alguns... Opa, aqui. Desculpa aqui. Então, existem alguns relatos de que antes da primeira cura descrita, eram relatos bem gerais, né? Como esse aqui, ó. Jesus circulava em toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e proclamando o evangelho do reino, curando toda enfermidade, toda doença e enfermidade no povo. Aqui tem um aspecto bem interessante, né, do ponto de vista da salutogênese. Então, a atividade básica dele era ensinar e curar, que são as 2 grandes atividades salutogênicas, né? Atividades que geram saúde, né? Que tem a ver com a pedagogia, que tem a ver com o ensino e que tem a ver com a medicina e todas as terapias, né? Ensinar e curar. Então, até aqui tem esse relato que ele curava toda a enfermidade, mas não tem uma cura específica. Individualmente, a primeira cura descrita é essa daqui. E tendo ele descido do monte, isso foi logo depois do Sermão da Montanha. Tendo ele descido do monte, seguiram-no muitas multidões. E eis que um leproso, tendo se aproximado, prostrava-se perante ele, dizendo: Senhor, se queres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, ser purificado. E imediatamente foi purificada dele a lepra. Disse Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para testemunho a eles. Então, vamos olhar um pouco mais, como eu falei, a questão do fenômeno aqui, né? Então, essa é a primeira cura que é descrita no Evangelho. Especificamente em relação a um leproso. E atentem para esse fato. Em outras situações, Jesus pergunta para o doente se ele quer ser curado. Isso existe, a gente vai ver, se der tempo, né, a gente vai ver alguns outros exemplos aqui. Mas aqui é o contrário. Veja que é o doente que pergunta para o terapeuta, aqui eu posso interpretar assim, o doente pergunta para o médico ou para o terapeuta, aquele que pode curá-lo, se ele quer, se o terapeuta quer curá-lo, né? Senhor, se queres, pode me purificar. É um pedido dele que vem para Jesus, né? E imediatamente Jesus estende a mão, tem um gesto, toca e diz: quero. Um outro aspecto que a gente pode ver nessa cura é que todo mundo sabe, né? A lepra era uma doença, ainda é, né? Uma doença que traz muito estigma, né? O que é a hanseníase? É uma doença causada por um bacilo que afeta especialmente a pele, e a pessoa vai perdendo os sentidos, vai perdendo o tato principalmente, e depois vem algumas alterações degenerativas na pele. Fundamentalmente, existe uma perda do sentido da dor. A pessoa, no local cometido pela hanseníase, perde a sensibilidade. Então, o tato, na medida que a gente estuda os sentidos humanos, o tato é o primeiro deles. A antroposofia considera que o ser humano não tem só 5 sentidos. Ela acrescenta mais outros e completa 12 sentidos
que não são só sentidos do mundo externo, mas tem sentidos de percepção própria também. Então, são 12 sentidos. O primeiro deles é o tato. Então, essa pessoa adoecida tinha uma doença no primeiro sentido. E o que causava na época, e talvez hoje em dia ainda causa, uma pessoa que tem uma deformidade como a hanseníase, isso inspira muitas vezes nas outras uma certa repulsa, e aí o outro é acometido no seu 12º sentido, no último, que é o 12º sentido é você perceber a essência do outro, perceber o eu alheio. Então, por um lado, o doente com o primeiro sentido acometido pela lepra, pela hanseníase. Do outro lado, o estigma que causa a repulsa nas outras pessoas. E o que faz Jesus aqui? Jesus, curando essa pessoa, ele devolve à pessoa a capacidade dela sentir dor. Ou seja, ele devolve a ela a capacidade de sofrer. Tendo em vista que a capacidade de sofrer é uma qualidade da alma humana. E muitos conhecimentos, muitos desenvolvimentos nossos vêm a partir do sofrimento. Obviamente que esse leproso, ele sofria também, mas era um sofrer patológico, né? Agora Jesus devolve a ele a possibilidade de sentir dor na pele, né? A pele restituída, se ele tocasse em alguma superfície quente, ele ia sentir dor. Na lepra, ele não sentiria dor. Então, Jesus restitui a ele a capacidade de sofrer o sofrimento, entre aspas, normal que todo mundo tem. E ainda existe um aprofundamento dessa cura, né? Porque nós podemos ficar numa cura só superficial. Posso curar, entre aspas, o corpo, ou o corpo e o vital do paciente. Mas, a partir disso, essa cura pode ser aprofundada. Então, veja a sequência. Não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para testemunho a eles. Quer dizer, se religue com a sua espiritualidade, né? Volta ao sacerdote, apresenta a oferta, quer dizer, cumpra com os preceitos da sua espiritualidade, se religue a ele, para testemunho a eles, quer dizer, para que isso sirva, que a verdade ressoe, isso possa inspirar outras pessoas. Então, essa é a primeira cura nos evangelhos descrita, e aí eu chamaria a atenção de vocês para esse fato de que o doente se dirige ao curador e sensibiliza ele de alguma forma e pede a ele, né, se ele tem vontade de curar. Você quer me curar? Você pode fazer isso? E aí Jesus já tem uma atitude, né? Estende a mão e já responde que sim, que ele quer, né? Se a gente olhar, aqui é um complemento, né? Desculpa, aqui é o mesmo fato citado no Evangelho de Marcos, né? E veio a ele um leproso suplicando-lhe e ajoelhando-se, dizendo: se queres, pode me purificar. Jesus, compadecido, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero ser purificado. Compadecido, ou seja, com compaixão. Eu sofro, paixão é sofrimento, né? Eu sofro pelo sofrimento do outro. Essa é uma habilidade nossa, da nossa alma, né? De poder sofrer. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer, que a primeira cura do Evangelho traz o sentido da compaixão. O Steiner fala que esse é o primeiro passo, né? Eu colocaria que o primeiro passo seria a percepção da dor do outro. Isso é um aspecto ligado ao nosso neurosensorial, né? Eu percebo que o outro sofre. Aí, algo se processa aqui na parte do meio do ser humano, no seu sistema rítmico, como a gente chama, né? Onde está o coração e onde estão os pulmões. Eu sinto a compaixão. A partir disso, eu tenho uma atitude. Isso está ligado a um outro sistema nosso, né? Na antroposofia, a gente considera 3 grandes sistemas do ser humano. O neurosensorial, que é esse que percebe o mundo. O rítmico, é o do meio que processa isso tudo e tem uma dupla via, né? De receber e de doar. E o metabólico motor, que é aquele que se dirige ao mundo. E aí eu tenho uma atitude terapêutica. Então, eu posso trimembrar.
essa atividade do terapeuta em percepção, em sentimento e em atitude, né? Então, esses 3 aspectos a gente pode olhar nessa primeira cura e também adiante, quando a gente vai olhar isso, né? O Steiner fala, então, o início é sentir o sofrimento, sentir-se internamente atingido pelo sofrimento anímico corporal do próximo. Numa conferência, uma pessoa fez uma pergunta bem interessante. Ela disse assim, e quando a gente não sente compaixão? Como que é? O que a gente pode fazer para desenvolver compaixão? Essa foi uma pergunta bem profunda, sabe? Aquela pergunta que você fala assim, pergunta muito interessante. Quando a gente fala que a pergunta é muito interessante, é porque a gente não sabe a resposta, sabe? E aí tenta ganhar um tempinho. Mas assim, foi uma pergunta para pensar em casa, né? E o que me ocorreu é que, sim, na verdade, o normal, o natural, o sadio do coração humano é sentir compaixão. Se a pessoa não sente compaixão, algo não está bem ali. Então, realmente, algo pode bloquear o coração humano e ver o outro sofrendo e não sentir compaixão. Então, o normal nosso deveria realmente ser sentir a compaixão. Mas eu não posso ficar só nessa compaixão, eu não posso ficar só sofrendo pelo outro e pôr um ponto final nisso. A seguir desse sofrimento, eu preciso, aquilo que o Steiner chamava de sentido de assistência. Eu preciso fazer uma atitude terapêutica, né? Estender a mão como fez Jesus Cristo, né? Então, Steiner dizia assim, a capacidade terapêutica do Cristo é uma força de amor transbordante. Interessante isso, né? Que se a compaixão parte do coração, então eu posso olhar também que a compaixão é uma expressão do amor. E se eu tenho compaixão pela pessoa que sofre, na verdade eu tenho amor pela pessoa que sofre. Nisso eu posso me conectar com o ser do Cristo, que é uma força de amor transbordante, transborda, né? Vai além do próprio ser em direção ao outro. E aí complementa o Steiner, nós retiramos o medicamento do ambiente ou da luz que se tornou densa. O que é isso, né? Os medicamentos que a gente usa, que a gente faz, são tirados da natureza e, assim, em última instância, de onde vem a energia da natureza? Do Sol, né? Ou seja, a luz que se densificou em alguma espécie de substância natural ou que posteriormente sofre uma síntese, né? Então, da luz que se tornou densa ou de nossa própria alma, porque, obviamente, tem pessoas que não tratam com medicamentos, tem pessoas que tratam com a palavra, com o toque, né? Então, é da nossa própria alma, do ato terapêutico do amor, um sacrifício de amor, e curamos com a força anímica oriunda do amor. Então, aqui, se eu estou falando que o ato de tratar, o ato de terapia tem a ver com o amor, tem a ver com o coração, e aqui não é uma figura de expressão, não estou dizendo uma figura de linguagem, estou dizendo com o coração físico, né? Com esse órgão que nós temos. Ali reside essa força. Então, eu posso dizer que é nesse sistema do meio que se fundamenta o ato de curar. Obviamente, como eu falei, o neurosensorial capta ou percebe o sofrimento do outro, aqui se processa isso e eu atuo pelo meu sistema metabólico motor. E esse sistema aqui do meio, ele tem uma habilidade que é desenvolvida toda hora. Ele consegue fazer a mediação entre duas forças opostas ou polares. Uma força que vem do neurosensorial, que é fria, esclerosante, constritiva, e uma força que vem do metabolismo, que é quente, dissolvente, inflamatória. Essas duas forças se encontram através do sangue aqui no coração. E o coração tem que mediar esses dois mundos, tem que fazer a mediação desses dois mundos. Então, o coração já é habituado a fazer essa mediação. Assim como os pulmões são acostumados a fazer uma mediação entre o ar que chega, que é do mundo externo, que entra sem ser transformado, diferente do alimento, né, que é transformado, mas o ar vem de fora e não é transformado, e o sangue. Então, o pulmão faz essa mediação entre esses dois mundos, o meu mundo interno e o mundo externo. Então, esses dois órgãos, essa parte do meio, ela é habituada a fazer equilíbrio, a fazer ritmo, a fazer
essa harmonia entre coisas diferentes, né? Então, existia uma recomendação do Steiner para que os médicos, os terapeutas, sempre cuidassem do seu coração, dos seus pulmões, às vezes até do ponto de vista medicamentoso, porque esse é um sistema que é exigido em cada ato terapêutico, né? Você, na verdade, apela a seu sistema rítmico no seu ato terapêutico. E o Steiner deixou versos bem bonitos para as enfermeiras da clínica Arlesheim, que a Ita Beckmann, primeira médica antroposófica, ela guardou esses versos, e o Peter Zelg, ele publicou no livro, bonito livro dele, Doença e Conhecimento do Cristo. Esses versos são assim: no coração habita em reluzente clareza o sentido de auxiliador do ser humano. No coração atua em poder aquecedor a força do amor do ser humano. Assim, deixa-nos levar da alma à plena vontade, no calor do coração e na luz do coração. Assim, nós geramos a cura daquele que necessita de cura a partir do sentido da graça de Deus. Interessante que ele deixou isso para as enfermeiras, né? Porque quando a gente pensa em cuidados, especialmente os cuidados hospitalares, a gente logo lembra da figura da enfermeira ou do enfermeiro, né? Aquela pessoa que está ao lado do paciente o dia todo. O médico vai lá, passa, prescreve, vê o paciente e tudo mais, e vai ver outro paciente. Mas a enfermeira está lá o tempo todo, né? Então, essa oração bonita, esses versos bonitos, Stein deixou para todos os profissionais de saúde, né? Mas ele pediu para que se entregasse às enfermeiras dessa clínica. Vamos voltar a essa primeira cura do leproso. Então, como eu falei, né? Hanseníase é a perda do tato, a perda da capacidade de sentir dor, e o Cristo devolve a essa pessoa a capacidade de sofrer. E as pessoas que olhavam com certa repulsa, elas tinham um problema ali, não bem desenvolvido, o seu 12º sentido, né? Como eu falei, o aprofundamento da cura foi a recomendação dele ir ao sacerdote e cumprir com a recomendação de Moisés, ou seja, para ele se religar à sua espiritualidade e assim um passo além da cura, né? Não foi uma cura só da pele do leproso, não foi só uma cura do físico dele. Então, isso exigiu um passo mais profundo, né? Dele se ligar à espiritualidade dele. Isso que eu quero dizer, quando a gente olha esses fenômenos nos evangelhos, e aí a cura, se foi ou se não foi cura, isso passa a ser secundário, né? O que é mais importante aqui é o fenômeno, né? Então, essa foi a primeira cura. E a última cura, antes de Jesus com os discípulos entrarem em Jerusalém, para todos aqueles eventos que a gente chama de Semana Santa, eles estavam em Jericó, e aí vão cruzar até Jerusalém para todos os preparativos para a festa da Páscoa, que é a Semana Santa, né? Então, eu falei da primeira, que é a cura do leproso, e agora vamos ver a última, antes da Semana Santa. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, gritavam, dizendo: Senhor, tem compaixão de nós, filho de Davi. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam mais, dizendo: Tem compaixão de nós, Senhor, filho de Davi. E tendo parado, Jesus chamou-os e disse: Que quereis que eu vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus, compadecendo-se, tocou-lhes nos olhos, e imediatamente tornaram a ver e o seguiram. Então, novamente, vamos ver alguns aspectos aqui relacionados a isso. Havia, numa outra descrição, se eu não me engano, Lucas fala que é um cego só. Aqui 2, mas isso é secundário. Se é um, se são 2, é bem secundário, né? Os cegos ao lado do caminho, né? Eles estavam assentados no caminho, ou seja, eles não caminhavam, eles estavam assentados. E aí
passa aquele que pode ser a cura deles, pode ser o curador dele, o terapeuta. Então eles começam a falar, tem compaixão de nós, sofra pelo nosso sofrimento, filho de Davi, remetendo à origem dele, né? E a multidão os repreendia. E aí o que eles fazem? Eles falam mais alto ainda. Quer dizer, eu preciso, para falar alto, eu preciso exercer minha individualidade, eu preciso fortalecer o meu eu para que eu tenha a voz aqui. Porque se meu eu for muito fraco, alguém me manda calar e eu me calo mesmo, né? Mas aqui não, eu não posso me calar porque aqui está a minha chance. Então, eles imaginam que eles tenham ficado em pé, né? Porque eles estavam assentados e começam a falar cada vez mais alto, quer dizer, exercer essa habilidade do seu eu de se colocar quando é necessário, né? E um pedido, tem compaixão de nós. E Jesus pergunta, o que vocês querem que eu faça? Que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus, compadecendo-se, quer dizer, ele teve compaixão e em seguida ele tocou nos olhos e imediatamente tornaram a ver. Aqui também tem esse aspecto da compaixão que gera uma atitude, né? E aqui também tem mais um aspecto da cura. Não é que eles só voltaram a enxergar e o seguiram, quer dizer, passaram a caminhar, né? Estavam assentados à beira do caminho, sem movimento, a vida não seguia, né? E agora eles passam a segui-lo, eles passam a caminhar. Então, é como um aprofundar da cura mediante uma cura, eu posso dizer, física, né? Aí vem uma cura um pouco mais profunda, né? Um aprofundar da cura. Então, isso nós, terapeutas, temos que nos ater, né? Esses três aspectos que eu falei, né? A percepção da dor, a compaixão e depois o sentido de assistência, esse é um aspecto. E outro aspecto é como eu aprofundo a cura. O paciente já está curado da doença X, mas não tem que aprofundar um pouco mais nisso? Eu vou ficar só nesse âmbito físico vital? Eu não posso aprofundar essa cura, ou o paciente não pode aprofundar essa cura no âmbito mais anímico, espiritual? Então, esse aspecto que eu vejo que traz esses fenômenos, né? Então, aqui, esse resumo, né? A base da medicina crística, se eu posso chamar assim, né? Se estrutura na compaixão que gera assistência. Obviamente, um terapeuta pode tratar, pode assistir alguém por outros motivos. Por uma obrigação, ou porque ele precisa do seu salário. Obviamente, tudo isso são todos os aspectos justificáveis. Mas aí eu não posso chamar isso de uma atitude crística, né? A atitude só é crística quando eu percebo a dor do outro, eu me compadeço com a dor do outro e a partir desse compadecimento, dessa compaixão, eu assisto, eu dou uma assistência, eu faço algo, né? Então esses três aspectos têm que estar presentes para que eu possa dizer que isso é uma atitude crística, ou uma medicina crística, se querem chamar assim, né? Steiner chamava assim. E sobre a coragem de curar, eu queria só trazer um aspecto aqui dessa Madeleine von Deventer, que fala sobre Ita Wegman, primeira médica antroposófica. Então, ela traz um relato bem interessante, eu vou ler aqui para vocês. Ela diz assim, eu gostaria de relatar aqui um caso que me impressionou profundamente. Uma paciente teve uma peritonite altamente febril. O quadro tornou-se tão ameaçador que colegas experientes perderam qualquer esperança. A doutora Ita Wegman ficou 3 dias e 3 noites, quase sem interrupção, no quarto da paciente, com a ajuda de 2 médicos assistentes e 2 enfermeiras. Aqui um parênteses. Uma peritonite, hoje, já é um quadro bastante grave. Requer antibiótico, às vezes lavagem do peritônio, é um quadro bem grave. Nós estamos falando na década de 1920 aqui, não existia antibiótico ainda. Então, isso era quase fatal, uma peritonite febril nessa época. Bom, voltamos aqui. Constantemente eram aplicados recursos terapêuticos, geralmente por ela mesma. O abdômen rígido era suavemente massageado com óleos essenciais, eram feitas lavagens intestinais, injeções eram aplicadas e a paciente recebia pequenos goles de champanhe. Aqui o champanhe eu não sei, acho que era para relaxar um pouquinho. Acho que aqui, na verdade,
no século passado, até o começo do século passado, existia como eu posso dizer, algo que o vinho ou a champanhe tinha um aspecto fortalecedor para o ser humano, né? Obviamente, a gente sabe que o álcool não faz bem isso, né? Mas aqui era feito esse uso do vinho ou da champanhe, né? A atmosfera no quarto era intolerável, parecia estar carregada de demônios. Nós, os jovens assistentes, mal podíamos suportar e éramos com frequência enviados ao jardim para nos refrescarmos. Víamos envergonhados que a doutora Wegman não precisava de substituição. Depois de 3 dias, o pior havia passado, a temperatura normalizou-se e a alimentação tornou-se novamente possível. A paciente recuperou a saúde depois de longa convalescença. Quer dizer, aqui mostra, nesse aspecto, o Peter Zelg traz esse exemplo para dizer como é a coragem de curar, né? Mesmo um quadro muito grave, ou eventualmente que não tenha tido o desfecho favorável, né? Independente disso, né? A coragem de estar ali, de suportar e de se dedicar ao paciente sofrendo, né? Algo que vai além da compaixão, né? Algo que vai no sentido de assistência mesmo, como eu falei. Ela foi primeiro, Cecily Saunders, ela foi primeiro enfermeira, depois ela foi médica. Ela diz assim, o sofrimento somente é intolerável quando ninguém cuida. Então, só o fato do terapeuta prestar assistência a alguém, cuidar de alguém, o sofrimento já deixa de ser intolerável, por maior que seja, né? Então, essa atitude já consegue fazer melhorar o sofrimento de alguém. E aqui, agora eu queria trazer para vocês duas outras curas que eu vou ler aqui, vou comentar aos pouquinhos. Eu vou só tirar o compartilhamento de tela. Então, nós vamos ver a cura do cego de nascença, como um processo de individuação do paciente e o papel do terapeuta acompanhando isso, e depois a cura do paralítico no tanque de Betesda, que diz respeito à vontade do paciente de se curar e à virtude do terapeuta. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque agora isso vai requerer mais uma leitura do que... Então, deixa eu entender aqui com a tecnologia. Eu tirei, né, o compartilhamento de tela de vocês, né? Sim, né? Tirou. Então, a cura do cego de nascença, se alguém tem o Novo Testamento aí, a Bíblia, quiser acompanhar, é João, o Evangelho de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Essa Bíblia que eu tenho aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu acho bem adequada. Então, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aqui eu vou fazer pequenas pausas aqui para a gente comentar, né? Então, percebam, é Jesus quem vê o homem cego de nascença. Obviamente, alguém pode dizer assim, claro, o cego de nascença não vai ver Jesus, né? Porque ele é cego de nascença. Mas o que eu quero dizer aqui é que o terapeuta percebe aquele que sofre. Então, esse é o primeiro aspecto, né? O aspecto da percepção do sofrimento. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta é bem interessante, né? Por que ele é cego? Quer dizer, por que ele está doente? Ou por que aconteceu isso? Onde está o erro, né? Quem pecou? A culpa é de quem? Essas são perguntas que frequentemente a gente faz quando se está doente ou mesmo em relação a outra pessoa, né? Onde está o problema? Talvez hoje a gente dissesse assim, né? Essa doença é adquirida ou hereditária? Quer dizer, onde está o erro, né? Está nos pais, na hereditariedade ou na própria pessoa, né? Então, quando eu pergunto isso, por que eu estou doente? Ou por que aquela pessoa está doente? Eu me remeto ao passado. Algo que eu fiz, ou genes, ou alguma coisa que aconteceu no passado e que ocasionou a doença.
Então, ao perguntar por quê, ao querer saber a razão, eu olho para o passado. E aqui a gente tem uma dualidade. Quem pecou? Ele ou seus pais? E é muito interessante observar vários eventos dos evangelhos onde Jesus é colocado numa dualidade. Paga imposto ou não paga? Apedreja ou não apedreja? Quem pecou? Ele ou seus pais? Numa dualidade. E dualidade é interessante quando a gente olha os níveis de consciência do ser humano. A dualidade está num nível que eu posso dizer assim, é o mesmo nível do animal. Porque o cachorrinho, aqui perto do consultório tem um, eu sou antipático a ele. Eu passo ali, se não tivesse o portão, ele me avançaria. Ele é antipático. E tem um outro que é simpático a mim, ele abana o rabinho, quer brincar e tudo mais. Então, o animal é assim, ou ele é simpático ou ele é antipático. Aquele cachorro que late para mim, que quer me morder, eu não posso chegar lá e conversar com ele e falar assim, meu amigo, vamos passar para um nível superior, assim, tenta admitir que eu passo aqui na sua causa. Não tem esse aprofundamento da consciência. Então, esse nível de dualidade é um nível que a gente tem igual aos animais. Isso não é um nível essencialmente humano. O nível essencialmente humano supera isso. Deepak Chopra tem uma frase que é perfeita para isso. Ele diz assim, nenhum problema pode ser resolvido no nível de consciência que foi criado. Você tem que ir um nível acima. Então vamos ver como que é esse nível acima, porque os discípulos colocam Jesus numa dualidade. Quem pecou, ele ou seus pais? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste as obras de Deus nele. Então, diferente, né? Quando eu pergunto assim, por que eu estou doente? Eu olho para frente. Quando eu pergunto assim, para que eu estou doente? Eu olho para frente. Para quê? Né? Quais habilidades podem se desenvolver em mim por causa da doença? A enfermidade me traz possibilidade de desenvolver qualidades que não fosse a doença, eu não teria desenvolvido. E isso, interpreto isso como isso que Jesus diz. Para que se desenvolva, para que se manifeste as obras de Deus nele. Então, muitas vezes a gente acolhe o paciente com essa pergunta, por que eu adoeci? Obviamente que isso pode ter uma importância e a gente precisa conversar e tudo mais, tentar achar uma razão, mas a gente não pode ficar nesse aspecto. A gente precisa aprofundar a terapia e ir para o aspecto do para que você adoeceu. O porquê pode ser importante e pode não ser importante. O para que sempre é importante. Vamos olhar a doença sob essa perspectiva. E essa é um papel bastante importante do terapeuta. Trazer ao doente, trazer ao enfermo, esse aspecto. Para que eu adoeci? Isso de que para que se manifeste as obras do Deus nele, eu posso interpretar como para que essas qualidades salutogenéticas ou salutogênicas possam aflorar, né? Minha capacidade de manusear o estresse, a minha resiliência, a minha serenidade, tudo isso eu posso, mediante um trabalho interior, eu posso desenvolver através ou por causa da enfermidade. Então, seguimos aqui. É necessário, continua Jesus falando, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, luz do mundo eu sou. E aqui, quem for estudar esse capítulo depois, olha com atenção o capítulo anterior, onde existe já um diálogo com os fariseus sobre a questão da luz. Então, eu vou resumir isso aqui, não vou entrar nesse detalhe. Então, enquanto estou no mundo, luz do mundo eu sou. Por que ele fala isso? Porque ele está lidando com um cego que não vê a luz, né? Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Então, lodo com a saliva, ou seja, tem a terra ali,
tem a água da saliva. A saliva sempre tem um pouquinho de ar, né, junto. E tem o calor da pessoa. Então, a gente tem nesse medicamento, entre aspas, ou até sem aspas, né, a gente tem 4 elementos aqui, simbolizados aí pelo terra, água, ar e fogo. E ele passa nos olhos do cego e pede para que ele vá, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Só que quando ele voltou vendo, Jesus já não estava mais lá. Então eu posso dizer assim, este que era cego, vamos chamar de ex-cego, o ex-cego passou a enxergar, ele não é mais cego. Mas Jesus tinha acabado de se denominar a luz do mundo. Então, o ex-cego viu, passou a ver, mas não viu a luz do mundo. Então eu posso dizer que eu tenho um nível de cura aí, um nível mais físico de cura. Mas ainda precisa ser aprofundado, né? Ele não enxergava, passou a enxergar. Seguindo aqui, né? Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não é ele, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, disse, sou eu. Ou seja, no original em grego está escrito eu sou. Essa é a primeira frase que fala o cego nesse capítulo, ou ex-cego nesse capítulo. Eu sou. Interessante isso, né? A gente que estuda a biografia humana pode relacionar esse eu sou com aquela idade da criança, em torno de 3 anos, que ela aprende a falar eu e começa a um processo de individuação. Então, antes, ele ficava ali assentado à beira do caminho, como aqueles outros cegos de Jericó, pedindo esmolas. E agora ele enxerga, ele teve um nível de cura, e ele fala, eu sou. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele responde, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, me lavei e estou vendo. Ele dá o fato, né? Ele dá o fenômeno que aconteceu. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu ele, não sei. Então, eu sou, mas eu não sei. Então, essa é bem aquela fase do primeiro setênio da criança, né? Começa essa formação da individualidade ou da processo de individuação, como chamam especialmente os psicólogos junguianos, né? A individuação. Mas eu ainda não formei o meu neurosensorial totalmente, eu ainda não tenho conhecimento das coisas. Eu sou, mas eu não sei. Vamos dar sequência a isso, né? Então, vejam que ele teve que provar para os vizinhos que ele era ele. Ele teve que fazer um certo processo de emancipação na vizinhança. Quer dizer, sou eu sou. Aí, seguindo aqui, né? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Aqui um outro parênteses, né? Sábado era tido na época, e algumas correntes religiosas ainda têm hoje. Você pode ter a caridade de acender a minha luz? Acho que entrou outro áudio aí. Sábado era um dia destinado a não se fazer nada, porque na criação se interpretava como Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. E a gente tem vários exemplos nos evangelhos de que Jesus cura no sábado, colhe espigas no sábado, faz alguma coisa no sábado. E ele depois diz, né, quando ele é questionado sobre isso, meu pai ainda trabalha e eu também trabalho. Quer dizer, a criação não parou. Essa visão de que Deus criou o mundo em 6 dias, ponto final, descansou no 7º, é uma visão de que o ser humano está acabado, está pronto. E a gente vê na prática que não é isso. A criação, não só o ser humano, mas toda a natureza, ainda está em curso. Então, assim, meu pai ainda trabalha e eu também trabalho. Embora seja sábado, domingo, qualquer dia. Agora na quarentena, todo dia, domingo, né? A gente também trabalha. Então, essa é uma outra visão. A visão de que a criação não está concluída. O ser humano não está concluído.
ele ainda está em criação, né? Então, esse foi um problema, né? Ele curou no sábado. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que ele respondeu: aplicou o lodo nos meus olhos, lavei e estou vendo. Novamente, ele dá o fenômeno, né? O fato em si. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como um homem pecador faz tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, houve discordância, né, entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizeis tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí o ex-cego responde: que é profeta. Então vejam, lá na primeira pergunta, quando perguntaram, quem fez isso para você? Um homem chamado Jesus. Ponto final. Aqui ele já dá uma resposta um pouco mais elaborada. Ele fala que é profeta. Então, esse aspecto cognitivo dele progrediu, ganhou luz, né? Se eu posso dizer assim. A gente pode relacionar isso a uma outra fase da vida, né? Que eu começo a discernir as coisas e começo a nominar as coisas, né? Seguindo aqui. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Outro parênteses. A gente precisa se transportar àquela época e saber que uma autoridade religiosa, naquela época, ele não era só autoridade religiosa. Ele era autoridade religiosa, política, inclusive ele tinha poder de polícia, né? Podia mandar prender, podia mandar matar alguém, a autoridade religiosa. Então, ser chamado pela autoridade religiosa era algo que inspirava muito medo, muito cuidado, porque essa pessoa que vai me interrogar, ele pode me prender, ele pode até mandar me matar. Então, a gente tem que olhar esse aspecto histórico aqui, quando os pais são chamados e são interrogados, né? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam: sabemos que este era nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Esse é um aspecto, esse é um verbo que é usado várias vezes nesse capítulo, que é o saber. Tendo em vista que nós estamos falando de luz, né? Saber é um outro aspecto da luz, né? A luz no saber, né? Então, os pais falam: sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele enxerga agora. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Bem interessante aqui, né? Os pais dele, o que fazem aqui? Eles emancipam o filho. Ele tem idade, ele fala de si mesmo. Obviamente, eles estavam com medo, né? E queriam passar a bola para outra pessoa. Mas existe aqui um aspecto de emancipação. Então, no processo de individuação, tem lá, eu sou, mas eu não sei, eu começo a saber, eu sei algumas coisas, e agora eu estou emancipado, né? Meus pais me emanciparam, né? A gente vai relacionando isso a fases da vida, né? Isso disseram os pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga, o que era terrível, né? Ser expulso da sinagoga era uma marca terrível. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez, novamente chamaram o homem que fora cego. E disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então, aqui o que eles fazem, né? Eles abatem o senso de crítico daquele que vai ser interrogado, né? Então, eu vou... Eles nem interrogaram o cara ainda, né? Então, eles já têm um diagnóstico ali pronto. Então, você tem que falar o que eu quero ouvir. Fora isso, não dá, né? Não sei. Uma coisa era cego e agora vejo. A questão do verbo saber, né? E o fato em si. O que eu sei é assim, eu não enxergava e agora enxergo, ponto.
Perguntaram-lhe, pois, quem te fez isso? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já vos disse, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aqui a gente tem uma parte bem delicada desse capítulo, né? Vejam, de novo, essa pessoa que era cego, ele está diante das autoridades religiosas. E aqui ele usa uma figura de linguagem pouco vista. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui no meu vídeo que mudou a tela aqui. Tá tudo certo aí, Cíntia? Voltou aqui? Tá tudo certo? Ok. Tá sim, tá tudo certo. Ok. Voltou, Então, Nilo. Só vou pedir para as pessoas desligar o vídeo, porque às vezes fica alternando o teu sinal. Então, quanto mais vídeos desligados, melhor fica o teu sinal de internet. obrigado. Então, aqui, retomando, essa pessoa que era cega, ele tá diante de autoridades religiosas, políticas, policiais e tudo mais. E aí ele usa uma figura de linguagem pouco vista nos evangelhos, que é a ironia. Então, vocês já me perguntaram isso uma vez. Por que vocês perguntam outra vez? Por acaso querem também se tornar seus discípulos? Então, o que a gente pode olhar como terapeutas isso, né? Num processo de individuação, a gente tem dois grandes riscos aqui trazidos por esse capítulo, né? Um é esse. Meu processo de individuação, ele se torna demasiadamente forte, intenso para fora. E eu passo a ser uma pessoa muito crítica. Eu me dedico demais, os psicólogos dizem, uma pessoa muito egocentrada, né? E aí eu passo a ser crítico com os outros e começo a usar essas figuras de linguagem que de nada adiantam, né? A não ser no humor, você pode usar ironia, blá, 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 mas assim, num diálogo, usar ironia só piora as coisas, né? Então, como é essa ironia? Como ela é usada aqui? É um excesso, a individuação dele, ele perde um pouco a mão da individuação dele. E ele se torna um pouco mais crítico, né? Só que ele usa de ironia contra pessoas que têm poder. Isso não vai ser muito legal. A gente vai ver qual é o segundo perigo da individuação, né? Então, ele diz isso. Por acaso quereis tornar seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Aqui a gente tem que olhar depois, novamente, o capítulo 8, onde tem uma discussão bem ampla entre Jesus e os fariseus, porque eles diziam assim, nós somos descendentes de Abraão, portanto, a nossa salvação está garantida. Porque Jesus diz assim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos fará livres. Que livre? Eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão. Portanto, eu já estou livre, eu não sou escravo. E Jesus diz não. Então, as forças da hereditariedade influenciavam o desenvolvimento humano até aquele ponto. A partir de Jesus, não faz mais diferença se você é descendente de Abraão ou descendente de qualquer outro. Porque Jesus responde para eles, se vocês são filhos de Abraão, façam obras de Abraão. Ou seja, você é conhecido, reconhecido, inclusive internamente, pelo que você faz, não porque você é filho de alguém. Então, as forças da hereditariedade não são mais determinantes para o ser humano. O que é determinante para o ser humano, a partir de Jesus, é a atitude, o que ele faz. Então, se é filho de Abraão, faça obras de Abraão, e aí tudo bem, você passa a ser como Abraão. Enquanto você não fizer a obra de Abraão, não vai adiantar. Então, aqui, eles estão remetendo a isso, né? Você, falam para o cego, você nasceu no pecado, quer dizer, você nasceu cego. Novamente, as forças da hereditariedade, né? E nós somos descendentes de Moisés, somos filhos de Moisés, nós estamos garantidos, né? E não era isso que Jesus vinha dizer, né? E aí ele responde uma coisa impressionante. Deixa eu retomar aqui. Injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que... Aqui, então, aí diz o ex-cego, né? Sabemos
Não, desculpa, são os fariseus. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, o que era cego, né? Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Só retomando, né? Essa é a terceira opinião que ele emite sobre Jesus. A primeira, quando perguntaram para ele, é: quem fez isso? Ele falou: um homem chamado Jesus. Ponto. A segunda vez, quem fez isso? Jesus. O que pensa dele? Que é um profeta. E agora ele dá toda essa descrição de Jesus, sempre trazendo o verbo saber, né? E os fariseus, então, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então, aqui a gente tem algo bem delicado, né? Nessa época, já bem delicado, porque ele foi expulso da sinagoga, isso tinha um peso tremendo, né, na época, e também porque aí a gente pode olhar isso como ele é expulso, ele vai para a solidão, ele fica isolado. Nesse aspecto mais interno, eu posso dizer, né? Então, esse é o segundo perigo do processo da individuação. Um é perder a mão e ir demais para fora, né? Se tornar muito crítico, irônico. E o outro é se voltar demasiadamente para dentro, depois de um revés como esse, e se isolar. Foi expulso e passou a ficar sozinho, né? E aqui estamos quase terminando esse aqui. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou. Pronto, aqui eu queria fazer outro parênteses. Vocês lembram lá no começo do capítulo que Jesus viu o cego? Então ele percebeu o sofrimento. E aqui, no momento bem delicado do processo de individuação, quando o ex-cego é expulso da sinagoga, Jesus, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou. Quer dizer, essa é a percepção do terapeuta. Ele percebe quem sofre e depois ele percebe qual é o momento de voltar a agir. Porque aqui no começo, Jesus faz uma intervenção, que é o lodo nos olhos, e se retira. Ele dá um tempo para que a pessoa tenha o seu desenvolvimento. Mas agora ele tem que voltar. Ele tem que voltar a atuar porque o ex-cego está num momento bastante delicado da sua biografia, né? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Interessante pergunta, né? Muitas vezes no Evangelho a gente vê Filho de Deus, Filho do Homem, né? Como é essa diferença, né? Rudolf Frilling, ele explica bem direitinho isso. Ele fala que, ou Emil Bock, acho que Rudolf Frilling, ele diz assim: quando Jesus se refere a si mesmo como Filho de Deus, ele está falando sobre a sua origem divina. Quando ele fala Filho do Homem, ele está dizendo o que a humanidade pode se tornar a partir desse impulso do Cristo. Então, Filho de Deus é a origem, Filho do Homem é aquilo que a humanidade pode se desenvolver daqui para o futuro, né? Crês tu no Filho do Homem? Quer dizer, você crê naquilo que a humanidade pode se tornar a partir do Cristo? Ele responde, outro parênteses aqui, desculpem. Até o momento, o verbo aqui era o saber, né? Saber. Eu sei, eu não sei, sabemos e não sabemos, blá, 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 blá. Agora vem um outro verbo aqui, né? Vem o verbo crer. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Veja, aqui nessa frase, a gente pode ver 3 aspectos dessa frase. Quem é? Quer dizer, eu não sei quem é, eu admito a minha ignorância. Eu não sei. Eu me remeto novamente ao verbo usado bastante aqui. Quem é? Eu não sei. Quem é Senhor? Esse Senhor
tem um aspecto de respeito que ele tratava Jesus, diferente dos fariseus, né? Então, isso é um sentimento de respeito. Então, eu não sei, mas eu tenho um sentimento de respeito e para que eu creia, quer dizer, ele tem uma disposição de alma para crer. Eu não sei, eu respeito, eu tenho uma disposição de alma para crer. Tem uma trimembração aqui, né? E Jesus lhe disse, já os tem visto, é este que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Novamente aqui, né? Aqui também tem um aspecto. Eu creio, o crer é um sentimento que a gente tem, né? Não é o saber que é do neurosensorial, né? O crer é aqui, é um sentimento, é do coração mesmo, né? Creio, Senhor, novamente, essa questão do respeito, né? E o adorou. Ou seja, a partir desse crer, ele tomou uma atitude. Então, ele não ficou só no crer, ele teve uma atitude, uma postura. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, subsiste vosso pecado. Isso também é bem profundo, né? Antes eu queria dizer, aqui nesse aspecto da cura do cego, se a gente tem um primeiro nível de cura, que foi quando passou o lodo, ele foi lá no tanque, lavou os olhos e passou a ver, a gente tem um nível de cura. Ele se curou, está vendo, mas ele não viu a luz do mundo, não é? Como Jesus se autodenominou. Mais para frente, ele vê Jesus. Quando Jesus ouve dizer que ele não estava bem, que ele tinha sido expulso, encontrando, ele perguntou. Quer dizer, o cego passa a ver Jesus. Então, esse é o outro nível de cura. Porém, ele ainda não reconheceu Jesus como Cristo. E aí, Jesus faz essa pergunta, crês tu no Filho do Homem? Ele diz, quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus diz, já temos visto, é este que fala contigo. Ele afirmou então, creio, Senhor, e o adorou. Aí a gente tem um terceiro nível de cura. Ele enxerga fisicamente, ele viu a luz do mundo e ele reconheceu a luz do mundo como tal. Então são 3 níveis de cura que a gente pode ver aqui. É um processo de individuação do cego, né? Cada vez mais individuação em relação também aos perigos que ele corre, né? De ir muito para fora, muito para dentro. Como é o papel do terapeuta nisso, né? O terapeuta dá o tempo que ele precisa, mas na hora certa ele intervém novamente e vai aprofundando a cura a cada passo, né? E isso tudo ligado ao nosso neurosensorial, né? Esse cego, então, ele tinha uma doença no neurosensorial, ele não via, ele passou a ver, mas a cura dele só vem quando ele crê e tem uma atitude. Quer dizer, o nosso grande curador é o sistema rítmico, ele que cura. O neurosensorial doente ou o metabólico doente vai ser curado pelo coração e pulmões, pela parte do meio, pelo sistema rítmico. Foi o crer dele que levou a uma atitude, que curou o saber, né? Eu não sei, mas eu passei a crer, e a partir do crer eu passei a saber e ter uma atitude. Então, esse aspecto da trimembração dentro desse capítulo de cura é bem importante, fica bem claro aqui também, tanto o processo de individuação do cego ou do ex-cego, quanto o papel do terapeuta. O outro, que não sei se dá tempo agora, a gente faz o intervalo antes, o outro é mais curto, que é o capítulo 5 do João. Como a gente faz, Cíntia? Faz um pequeno intervalo ou continua? Esse próximo é uma cura mais curta? Dá para a gente... Eu acho que a gente devia fazer logo o Nilo. Ok. Acho que uns 15 minutinhos fazemos. O sensor de sono aí da moçada tá ligado, né? Aquele quando o olhinho vai fechando, aí aparece um cafezinho assim na frente e tá ligado isso aí, né? Vamos deixar todo ativado aí. Então, o outro que eu queria trazer, nós falamos de uma pessoa que tinha problema no neurosensorial, ou seja, nos olhos, não via a luz.
e foi curado. Agora nós vamos falar de uma pessoa que tem problema nas pernas. É o outro sistema, é o sistema metabólico motor. A gente coloca tudo junto na antroposofia, a parte do metabolismo e dos membros. Tudo que gera calor, que tem atividade, que tem movimentação, a gente coloca junto, no mesmo sistema. Então, é a cura do paralítico, capítulo 5 do mesmo evangelho, João. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Veja que interessante, existia, aqui novamente, não importa se isso acontecia ou se não acontecia, isso é secundário, mas a lenda ou o fato, quer que seja, dizia o seguinte: no tanque de Betesda, de tempos em tempos, passa um anjo que agita a água. O primeiro, e só o primeiro que entrasse, se curava de qualquer mal. Então, era um local cheio de gente doente, esperando a água se mexer, para que o primeiro que entrasse ia se curar, Então, imaginem essa situação. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Então, novamente, o terapeuta percebe ele, sabendo que estava assim há muito tempo, quer dizer, Jesus percebe não só o paralítico, assim como ele percebeu não só o cego, ele percebe o destino da pessoa. Ele percebe algo além do que é externo, Sabendo que estava assim há muito tempo, 38 anos, Imagine vocês, imagine essa situação. O homem há 38 anos, alguém levava ele, obviamente, porque ele era paralítico, levava ele lá no tanque de Betesda todo dia e ele ficava esperando as águas se mexerem para alguma coisa acontecer. 38 anos. Jesus perguntou: quer ser curado? Interessante pergunta, O cara está ali, esperando a água se mexer. E vem alguém e pergunta: quer ser curado? Obviamente que o Evangelho, e ainda mais João, não ia escrever uma frase, uma pergunta sem sentido, Por mais que ela pareça, Mas realmente, você quer ser curado? Tem vontade? Porque quando eu pergunto do querer, estou me referindo à vontade. E a gente olha justamente a vontade, ela parte não da cabeça nem do coração. A vontade é algo que parte do nosso metabolismo, especialmente do nosso fígado. Quando o meu metabolismo funciona bem, eu tenho vontade, eu tenho vitalidade para trabalhar, para empreender, para fazer as coisas, Então, a gente considera que o querer nem é algo do coração. O querer é algo do metabolismo e dos membros. Queres ser curado? Mais interessante do que essa pergunta é a resposta. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vejam, você pode dizer assim, não foi essa a pergunta. Se alguém põe você, alguém não põe você. Perguntei a você: você quer ser curado? Então, notem que aí, essa pessoa, ele não era só paralítico na perna, ele tinha uma certa paralisia na alma também, Que a pergunta é: você quer ser curado? Você tem vontade aí dentro? Nós conseguimos mobilizar alguma coisa aí dentro de você? E a resposta é uma choradeira, uma vitimização, que assim, olha, estou aqui, mas preciso de alguém que me coloque lá, mas quando vou me colocar lá, alguém já entrou antes, Há 38 anos. A pergunta é, de certa forma, estranha, A resposta é estranha e a resposta da resposta é mais ainda, vocês vão ver. Então, quando eu vou, desce outro antes de mim. Ponto. Então, lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito
e anda. Jesus desprezou a resposta dele. Ele dá toda a choradeira dele de vitimização. Jesus diz assim, levanta. Quer dizer, ele estava deitado, né? Ou estava sentado, provavelmente. Coloque-se na sua posição de ser humano. O ser humano é o único na Terra que se coloca nessa posição ereta e se mantém assim, né? Os animais, muitos animais conseguem ficar um pouquinho assim, mas logo tem que baixar. Eles não têm estrutura de coluna vertebral para ficar nessa posição em pé, eretos, né? Só o ser humano tem isso, os animais não têm isso. Levanta-te, quer dizer, assume a sua posição essencialmente humana. Toma tuas coisas, porque assim, não é levanta e anda, é levanta, toma o teu leito, quer dizer, assume aquilo que é teu. Né? E esse leito é teu, pega ele, não deixa que o outro leve, é tua obrigação levar. E anda, e põe a vida em movimento. Né? O Rudolf Freeling fala, no livro dele, Um Caminho para o Encontro do Cristo, que a vontade de se curar, ele coloca aqui, de uma maneira bem clara em relação a esse exemplo, né? Que essa questão de tomar o seu leito, tomar a sua atitude, né? Fazer algo, está sempre relacionada à vontade de se curar. Se eu não tenho essa vontade, eu não me curo. Eu preciso dessa vontade no processo de cura. A vontade de se curar é sempre a vontade de assumir suas tarefas na vida, diz Rudolf Freeling. Então, se eu tenho uma enfermidade e eu quero me curar, eu preciso assumir minhas tarefas na minha vida. Então, levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, novamente, né? A questão do sábado, né? A criação está em curso ainda, né? No sábado as pessoas fazem coisas. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Então, aqui outro parênteses, né? Na verdade, você pode consagrar qualquer dia ou qualquer momento que você considera um dia sagrado, um dia que você deve se voltar para dentro. Isso é perfeitamente possível, né? Dentro da sua liberdade espiritual, você pode dizer assim, eu não faço nada aos domingos, ou aos sábados, ou sei lá, o mês inteiro, sei lá. O que não pode é você impor isso aos outros, sabe? Você resolva isso dentro da sua espiritualidade, mas não queira que os outros façam isso também, né? Então, o problema aqui é isso, né? Eu faço e quero que o mundo inteiro faça isso, porque eu achei que sábado é um dia, tudo bem, não tem problema, eu faço eu, mas não os outros, né? Então, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Perguntaram, né? Mas o que fora curado não sabia quem era. Aqui tem uma semelhança, né, com o anterior. Porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aqui a gente tem o aprofundamento da cura, né? Ele estava andando, já tinha sido curado do problema dele da perna, mas lá no templo, ou seja, lá no íntimo do ser humano, na sua espiritualidade, ele deu um outro recado, né? Um outro nível de cura. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso que eu disse, né, do sábado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, esse é o capítulo 5 do João, que fala aí, eu falei inicialmente do cego, né, um problema do neurosensorial, e agora um problema ligado à parte motora, ou seja, nós estamos no outro sistema, né, polar ao neurosensorial, que é o sistema metabólico motor. E aí entra a questão da vontade, né? Então, hoje a gente pode ver, quando a gente atende muitas pessoas com um problema nesse âmbito do metabolismo, né?
a síndrome metabólica, por exemplo, diabetes do tipo 2, toda espécie de problema metabólico e motor. A gente precisa olhar com cuidado essa pessoa e saber se, além dessa questão mais físico-vital, também não existe algo anímico, que geralmente existe, né? Quando Jesus faz a pergunta, ele se vitimiza, explica, não responde o que Jesus perguntou, se vitimizando, mas aí ele precisa de uma força maior para transformar aquilo, que, nesse caso aqui do Evangelho, é simbolizada ou é personificada pela figura do Cristo. Então, como que a gente faz isso do nosso paciente que tem síndrome metabólica, por exemplo, e não tem vontade de levantar, tomar suas coisas e andar? E às vezes literalmente andar, né? Porque a gente tem que fazer atividade física, fazer atividade física. E aí, essa pessoa, ele precisa de algo mais forte do que ele. Ele precisa, como eu falei lá no começo, né? O Cristo personifica aquilo que dentro de nós é a nossa essência divina, que é a nossa força de gerar saúde, né? A nossa força salutogênica. Quer dizer, como é que eu gero saúde em mim a partir desse estímulo do Cristo? Eu preciso levantar, pegar minhas coisas e andar. Muito frequentemente, o que a gente olha nesse aspecto da síndrome metabólica, das doenças metabólicas, das doenças musculares, osteomusculares, das doenças ligadas ao sistema metabólico motor, em relação à vontade, e aí, de novo, é que muitas vezes falta para esse paciente o sentido da vida. Por que eu tenho que me curar? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Qual que é o sentido disso, né? Então, muitas vezes, nós como terapeutas precisamos aprofundar essa conversa com o paciente e até esse aspecto, né? Por que você tem mesmo que levantar, tomar suas coisas e andar? Qual é o sentido disso? E muitas vezes a cura só vem a partir do reconhecimento do sentido da vida. Então, novamente, é o sistema rítmico que pode curar o metabólico. A partir de quando eu reconheço por que eu tenho que fazer isso, qual é o sentido da minha vida, né? Aí eu passo a saber isso, né? O neurosensorial entra em cena, aí eu passo a ter vontade de me curar, de me levantar, tomar meu leito e andar. Então, novamente, aqui a gente tem esse aspecto do sentido da vida, não é uma ideia que a gente tem, não é um pensamento que eu posso desenvolver. O sentido da vida é, como o nome diz, é um sentimento. E isso está relacionado ao outro. Eu só encontro o sentido da vida se eu olhar para o outro. Olhando para mim mesmo, eu não encontro o sentido da vida. Sentido como algo ligado ao meu sistema rítmico, ao sentimento, o sentimento só tem, entre aspas, utilidade, ou ele só tem um destino se tiver alguém, né? Eu destino o meu sentimento para alguém e recebo esse sentimento de alguém. Então, diferente do neurosensorial que eu acolho, diferente do metabólico motor que eu vou ao mundo, aqui eu recebo e dou. Então, tem esses dois vetores, né? Então, o sentido da vida não é algo que eu interiorizo só, é algo que eu recebo e dou. Então, só tem sentido a minha vida se eu acrescentar o outro nesse sentido de vida. Então, muitas vezes a gente precisa aprofundar a conversa com o nosso paciente que tem problema na esfera metabólico-motora em relação a isso. Porque se quem cura é o rítmico, eu não posso ficar lá. Por que ou a pergunta, né? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Se eu vou ficar querendo que a pessoa desenvolva vontade, mas o problema dela é justamente não ter vontade. Então, assim, o metabólico motor não vai se curar a si próprio. O neurosensorial não vai se curar a si próprio, porque deles partem forças de enfermidades. Esclerose e inflamação. Quem cura os dois é a parte do meio, é o sistema rítmico. Então, como terapeuta, eu não posso ficar insistindo, você tem que ter vontade, você tem que fazer isso. Não. Eu tenho que aprofundar e olhar para o sistema rítmico e me aprofundar na questão dos sentimentos. Só o sistema rítmico pode curar o neurosensorial, como a gente viu do cego, e o metabólico motor, como a gente viu do paralítico. E essas forças do meio
São as forças que eu posso chamar de forças crísticas ou as forças que se desenvolvem da minha essência divina e que pode realmente ter um impulso curativo. Cíntia, passamos ao intervalo, então? Vamos fazer o intervalo agora de uns 15 minutinhos. São 17 e 19. Então, 17h20, né? Então, 17h35 a gente volta. Vamos agora dar uma pausa. Tá bom? Joia. Até daqui a pouco. Até. Voltamos. Nilo, você precisa ligar o seu microfone. Ligado. Obrigado. Pronto. Então, foram mandadas aqui para nós 3 perguntas até agora, certo? Primeira pergunta foi de Virgínia Moura. Como desenvolver cada vez mais a sensibilidade da compaixão? Ok. Creio que agora pode ser uma fase de mais conversas também, né? Não só pergunta e resposta, mas outras pessoas também podem complementar aí. Na audiência, deu uma passadinha geral. Tem muita gente qualificada aí para falar também, hein, Cíntia? Não é fácil essa audiência aí, não é fácil, não. Pois então, né? Eu creio que, como qualquer sentido, a gente só desenvolve sentindo, né? A questão da compaixão, na medida que eu tenho contato humano, é que eu vou desenvolver isso, né? Isso não é nada teórico, não é nada que eu vou ler livros sobre isso. Na verdade, é o atuar, né? Isso que o Steiner fala, né? Eu conheço a mim mesmo na medida que eu vou para o mundo. Eu conheço o mundo na medida em que eu me dedico ao meu autodesenvolvimento. Então, o sentido da compaixão é algo natural do coração humano, desde a época do Cristo, né? Ou até um pouquinho antes, né? O Steiner fala da vinda de Buda, né? 5 séculos antes, e o Buda inaugura na alma humana essa possibilidade de sofrer com o sofrimento do outro. Antes isso não era possível, não porque as pessoas fossem más, mas é como se um órgão na alma que não tivesse nascido ainda. E com o Buda vem essa possibilidade de eu sofrer não só pelos meus sofrimentos, mas também pelo outro. E depois do Cristo vem o sentido da assistência, né? Então eu não fico só no sofrer, eu passo a assistir, eu passo a fazer alguma coisa também, né? Então eu creio que esse sentimento é natural do coração humano. Então se eu não bloquear isso, eu vou sentir compaixão. Se eu, com a minha cabeça, não bloquear esse sentimento, obviamente eu vou ter esse sentimento natural que é se compadecer com o sofrimento humano. Se alguém quer complementar essa resposta ou esse diálogo, por favor, sintam-se à vontade. Ou qualquer coisa eu chamo, por exemplo, assim, doutora Ana Jaqueline poderia muito bem falar, doutor Ronaldo Perlato, por exemplo, pode até ligar seu microfone aí, doutor Ronaldo. Eu vi que o senhor fez um movimento. Então, doutor Nilo, o senhor poderia falar da metamorfose do olfato como surgimento da compaixão. Ah, do olfato, né? Bom, para a gente desenvolver não sei se todos já tiveram acesso, tem um livro muito bom de Norbert Glass, que ele fala, chama-se Amadurecer Luminoso. E ele fala dos processos do envelhecimento, né? Um deles é os nossos sentidos humanos que vão diminuindo, obviamente, né? Conforme vai passando o tempo, a gente enxerga menos, escuta menos, o olfato diminui e tudo mais. Mas um sentido, especialmente a diminuição do sentido do olfato, o que é o olfato? Imaginem vocês que vocês estão numa sala e tem um perfume qualquer, essas essências que se colocam na sala. Se eu fecho a sala e fico ali muito tempo,
aos poucos, eu me acostumo com aquele cheiro e passo a não sentir aquele cheiro. É como se esse sentido do olfato me trouxesse uma certa indiferença ao redor. E diz o Norbert Glass que, mediante algum treinamento, algum trabalho interior, conforme diminui a nossa vitalidade no olfato, aos poucos eu posso ir transformando ou metamorfoseando esse sentido do olfato no oposto disso que eu falei. Quer dizer, eu passo a ser indiferente ao meu redor, porque meu olfato começa a se desgastar e eu, de tanto sentir aquele perfume, passo a ser indiferente àquele ambiente. Eu posso desenvolver o oposto, né? O contrário da indiferença em relação ao meio ambiente. É isso, doutora Anne Jaqueline. A senhora pode falar também, né? Muito obrigada, doutor Nilo. Não, mas a senhora complementa aí. Vamos lá. Pensa o quê? Daqui a pouquinho, deixa o pessoal. Ok. E o doutor Ronaldo que ia falar, ligou o microfone, depois desligou o microfone. Ah, agora sim. É só para concordar com você. Ah, tá certo. E aí, seguimos, Cíntia? Ixi, acho que eu perdi aqui. Ah. Eu tô aqui ainda? Tá, você tá, Você tá aí. Ok. mas não tá na tela principal, não é isso? É. Isso. Não, mas tudo bem. Maria, você consegue ajustar isso, por favor? Sim, Cíntia, vou fazer. É que alguém compartilhou uma tela aqui. Peraí, só um minutinho. Passamos. Então, eu vou fazer a pergunta Uhum. para... Aqui. Pronto. Só aí. Obrigada, Maria. Patrícia Angeline pergunta: Doutor Nilo, vi na cura do paralítico que Jesus teve uma postura bem confiante e firme ao dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. O quanto isso influencia na cura do enfermo? E a outra pergunta, porque aí depois vocês fazem aí uma comunidade de respostas. Por que para a cura do cego precisou do elemento físico da terra e da saliva, e não foi apenas um impulso, um comando, como foi no caso do paralítico? É interessante isso, né? Eu vejo assim, a questão do levanta, toma teu leito e anda, eu não vejo isso como uma função do terapeuta. Eu vejo isso como uma função da própria pessoa. Então, o Cristo que vive dentro dela, ou ela tem que acionar essas forças críticas dentro dela para levantar, tomar o seu próprio leito e andar. Porque senão, na verdade, o paralítico pode estar curado da sua paralisia, mas continua num processo de dependência externa, né? Isso frequentemente acontece, infelizmente, né, em alguns processos psicoterápicos, em que o paciente começa a ter uma dependência muito grande do terapeuta. Para tudo que vai fazer, ele confirma com o terapeuta. Isso com o médico também. Alguns pacientes falam assim, eu não faço nada sem falar com você antes. Eu falei, não entendeu a proposta. Então, na verdade, assim, a ideia é dar autonomia à pessoa. Obviamente que a pessoa não vai, eu vou tomar um antibiótico porque eu quero. Não é isso, né? As questões técnicas têm que ser resolvidas com o profissional de saúde. Mas a ideia é que a pessoa vai ficando cada vez com mais autonomia e tomar suas decisões a partir delas mesmas. Então, eu entendo esse levanta, toma teu leito e anda com uma voz, uma força que vem de dentro, não que vem de fora. Porque senão eu só transfiro isso daí, né? E a outra questão, em relação aos remédios, entre aspas, que são usados, né? Às vezes tem o toque, né? Como tem a questão do leproso, né? Era uma doença que gerava um certo distanciamento, né? E ele toca, estende a mão e toca. Do cego tem um medicamento, né? Que ele faz ali. E aqui do nosso paralítico é a palavra.
Eu não sei te dizer por que cada um deles porque é diferente em cada um deles. O que eu sei te dizer é que ao longo das curas são apresentadas várias maneiras de se intervir, de se curar. Seja com um medicamento, seja com toque, seja com a palavra, seja à distância, seja muito perto. Às vezes o doente só de tocar, né, na veste do Cristo fica curado. Então eu imagino isso como várias modalidades de tratamento. Agora, por que especificamente cada uma, a gente teria que se debruçar em cada uma e estudar isso profundamente. Mas essa é daquele tipo das perguntas ele entra naquele capítulo de doenças, de perguntas interessantes, né? Aquela que a gente não sabe a resposta. Se alguém quiser complementar, né, seria muito útil. Oi, doutor Nilo, tá me ouvindo? Sim, Julieta. Ah, que bom, que ótimo. Eu coloquei uma questão aí por escrito, relativamente longa, tal, mas é uma coisa muito mais genérica, né? Mas é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu ando muito descrente aí da espécie. E aí eu gostaria de ouvir você um pouquinho a respeito dessa questão. Eu não sei se você pode ler, ou se você quer que eu leia, como é que é? Não, pode ler, pode ler. Posso eu não ler? tive acesso. Bom, primeiro, muito obrigada por sua palestra, né, que é sempre muito legal. E, como eu disse, a minha questão é bem mais genérica, né? A questão é a seguinte: será mesmo possível amar o mundo como ele é? Se assim for, podemos nos considerar seres compassivos. Mas quem ama alguém como esse alguém é? Cristo. Ele amou Judas como ele era, mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Você acha que podemos atingir esse patamar de espiritualidade? Eu não acredito nisso. Por isso, a minha pergunta é a seguinte: será que nós, como terapeutas, entre aspas, numa relação com o mundo, podemos mesmo desenvolver a compaixão? Ando muito descrente da espécie. Eu não vou saber te citar, mas talvez você saiba, né, como grande estudiosa, quem disse isso, né? Nada do que é humano me é estranho. Uhum. Alguém disse isso, né? Bem lá nos primórdios do cristianismo, né? Eu entendo essa frase como sendo uma base bem importante para o entendimento do outro, né? Se o outro é humano e a atitude dele, por mais que eu possa dizer assim, eu jamais faria isso, jamais pensaria dessa forma, ou eu jamais sentiria isso, mas de um ser humano. Então, nada do que é humano me é estranho. Se eu olhar para dentro de mim, em algum aspecto eu sou semelhante a ele, porque eu sou um ser humano, ele também é. Ele teve essa atitude, pode ser que não tenha essa atitude exatamente como ele teve, mas pode ser que lá, a um determinado nível, dentro da minha alma, eu seja muito parecido, igual ou pior do que ele. Então, eu tomo isso como base, né? Obviamente, isso não significa que eu concorde com tudo que se faça e passe a mão na cabeça de todo mundo. Não é isso. Eu só vejo que, como disse o Steiner, né? Para eu compreender o mundo, eu preciso compreender a mim mesmo primeiro. Então, eu vejo nesse aspecto de que dentro de mim está o mundo inteiro, né? E se alguém tem uma atitude que eu posso até classificar como hedionda e tudo mais, e eu posso recriminar e dizer assim, jamais eu faria isso, mas é porque, na verdade, eu não olhei bem para dentro de mim e vi se é uma atitude humana, não é estranha a mim. Eu entendo dessa forma. Se alguém quer complementar isso, seria muito interessante. Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Nilo, se você quiser fazer suas considerações finais, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, né? Algum comentário? Achei as perguntas que foram colocadas no final bem interessantes e quero muito agradecer.
sua disposição, sua disponibilidade de estar conosco. Foi muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Se eu puder colocar uma coisa que eu acho que complementa bem, que é um parágrafo curtinho aqui do nosso querido Viktor Frankl, que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um médico que viveu o Holocausto, né? Ele ficou os 4 anos preso num campo de concentração por ser judeu e acabou saindo vivo e desenvolveu todo o trabalho dele em cima das experiências que ele teve, né? E nesse livro, Em Busca de Sentido, é um livro impressionante, que eu destaquei um parágrafo aqui dele que eu vou ler para vocês, que acho que complementa essa última cura. Em última análise, viver não significa outra coisa que arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Essa exigência, e com ela o sentido da existência, altera-se de pessoa para pessoa e de um momento para o outro. Jamais, portanto, o sentido da vida pode ser definido em termos genéricos. Nunca se poderá responder com validade geral à pergunta por esse sentido. A vida, como a entendemos aqui, não é nada vago, mas sempre algo concreto, de modo que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. Essa concreticidade está dada pelo destino do ser humano, que para cada um é sempre algo único e singular. Nenhum ser humano, nenhum destino podem ser comparados com outros. Nenhuma situação se repete. E em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra atitude. Em dado momento, sua situação concreta exige que ela haja, ou seja, que ela procure configurar ativamente seu destino. Em outro momento, que ela aproveite uma oportunidade para realizar valores de vivência, por exemplo, sentindo prazer ou satisfação. Outra vez, que ela simplesmente assuma seu destino. Mas sempre é assim, que toda e qualquer situação se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite uma única resposta correta à pergunta contida na situação concreta. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo, dentro desse destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o destino e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento, mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento, está também a possibilidade de uma realização única e singular. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Nilo, muito obrigada. Espero que você volte com outro tema. E muita saúde para todos, né? Saúde em vários níveis. A gente tem feito esses encontros para nos ajudar a ter mais clareza do momento individual de cada um. E suas palavras hoje, eu tenho certeza que, pelos comentários, ajudaram muitas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigada, doutor Nilo. Obrigado. Uma boa semana para todos. Igualmente. Obrigado, um abraço. Um abraço.